Como hoje é culto de ceia, eu quero propor que os irmãos saiam dos seus assentos e cumprimentem bem cada irmão, porque o culto de ceia é tido como, a ceia é tida como um momento de comunhão. Então vamos ter esse momento de comunhão. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão, dá a paz do Senhor. Hoje acho que eles vêm antes eu vim para o culto. Mas eu consigo também tu ver se faixa luz. Ah, sim. Com certeza, eu quero sim. E eu conversei com o Carlos sobre o chá. Eu quero abrir com vocês em Isaías capítulo 53. Gente, cumprimento. Isaías capítulo 53, versículo 4. Só passa um bonito, né? Todos acharam, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu peço que você levante, que você fique de pé neste momento. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ó Cristo, mais uma vez, Senhor, a mesa está posta aqui em nossa frente. Hoje nós praticamos isso em memória de Ti, Senhor, que foi pisado, Senhor, pelos nossos pecados, que foi moído pelas nossas iniquidades, Senhor. Só através de Ti nós temos chance de reconciliação, Senhor. E nós queremos Te louvar e Te adorar hoje, amanhã, no próximo domingo, no próximo mês, no próximo ano, Senhor, e para todo sempre nós queremos estar em Tua presença e Te louvar, e Te agradecer e Te exaltar, Cristo. Porque sem Teu sacrifício nós não teríamos reconciliação, nós seríamos condenados eternamente, Senhor. Nós não temos como compreender a profundidade da bondade e da Tua misericórdia, Deus, nesse cenário. Nós queremos Te agradecer, Senhor. E o ápice daquilo que nós podemos Te oferecer, Senhor, ainda não vai ser o suficiente, mas nós queremos fazê-lo pelo resto da eternidade, Senhor, porque Tu és digno, Senhor Deus. Obrigado, Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças nós Te damos. Nós estamos nessa noite aqui, Senhor, para prestar louvor ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero
você vai em oração a Deus, Ele não está preocupado com essas coisas. Ele não está preocupado se você vai fazer uma oração, às vezes mirabolante, se você vai ser uma pessoa muito eloquente na presença dEle. Ele quer só uma coisa de você. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração de forma sincera. Se você está mal, fala com Ele. Senhor, eu estou mal. Se tem alguma coisa afetando o teu coração, se tem alguma coisa pesando demais dentro de ti, Ele quer que você diga. Ele quer que você expresse a Ele, porque Ele é teu Pai. E o Pai se preocupa com o seu filho, em todos os detalhes. Que você não vá a Deus só para pedir algo, mas se o Senhor quer ter um relacionamento contigo, e isso necessita de algo muito peculiar, que é você expressar no teu íntimo aquilo que você tem para Deus. Você fechar a porta no teu quarto, como eu vi essa semana, orar a Ele e falar com Ele como Pai de verdade. Sem formalidades, sabe? Sem um certo peso, sem medo, sem vergonha, mas de fato abrir de verdade o teu coração para Ele. Porque Ele é teu Pai. Ele se preocupa contigo. Ele quer te consolar, Ele quer te abraçar, Ele quer te afagar. Ele quer te mostrar grandes coisas que tu não sabes. Ele quer te consolar e mostrar os caminhos dele. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus.
paz e a graça, irmãos. Amém. Todos que conseguiram chegar aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu trago um abraço que meu pai mandou em vida para a igreja. Agradecendo a todos que oraram por ele. Quando saí de lá no quarto, eu entrava. Obrigado a todos, viu, que oraram. Não precisa mais orar por ele, ora mais por mim, né? Porque agora ele já completou a carreira. E não era um homem estudado, era um homem que veio do interior, de Minas Gerais. Ignorante em certas coisas, difícil para entender as coisas de Deus, então, meu Deus, cada palestra com ele que vocês não imaginam. Mas ele pôde, nessa quarta-feira última agora, ele pôde pedir perdão, ele pôde perdoar, ele pôde confessar com a sua boca que renunciava a tudo o que ele tinha feito, né? Que não agradava a Deus, que aceitava Jesus no coração como o único Salvador da vida dele, que morreu na cruz para salvar ele. E minha irmã estava junto, né? E ele, com alguma dificuldade, repetia, e eu repetia, ele foi falando. E aí eu tinha que ir embora, meu pai não posso ficar. Na semana que eu saí de lá, não posso ficar. E aí, quando eu estava saindo, ele levantou a mão. E ele disse: meu filho, Deus abençoe seu caminho. Né? Aleluia. Não há nada mais importante do que você receber a bênção do Pai. Então fui lá para falar, para ministrar, mas o que mais importante aconteceu foi aquilo que ele falou para mim, né? Que veio voando na minha alma e que vai ficar gravado no meu entendimento. Meu irmão também, eu estive lá, segunda-feira, eu levantei bem de manhã, 256 quilômetros, pude chegar lá, encontrar ele já consciente, conversei com ele, passei o dia com ele, das 11 até as 7 da noite, conversando, falando de Deus. Não é fácil, vocês me ajudem em oração. Aconteceu umas coisas lá, ele sofreu, ficou muito doente ali, caiu no meio da rua e foi levado para o UTI e quase morreu. Não vem ao caso, né? Os fatos que aconteceram lá, que não foram muito bons para ele, coitado. Ele é um homem que conhece a palavra de Deus. Elísio é o nome dele. Ele vai fazer 64 anos agora. Dia 18 de outubro ele faz aniversário. Então vocês olhem por ele, se vocês lembrarem. Porque eu estive lá com os filhos dele, com as filhas, com os netos que já estão crescidos. Estão todos na igreja, toda a família na igreja. E ele, difícil. Então, a semente é lançada. Então, quando você leva uma semente, você tem que crer. Aí eu falei com uma das filhas dele, né? Falei, meu filho, o que Deus vai fazer? Só com a minha oração que eu tenho feito por ele. São 40 e tantos anos que eu oro por ele. Aí ela falou, eu creio que Deus não vai fazer nada. Porque se fosse para fazer, eu já tinha feito. Eu falei, não, Deus vai fazer. Eu acredito. Se eu não acredito, eu vou orar para quê? Então, eu oro e eu espero. Até enquanto existe vida, nós temos que esperar que a promessa de Deus se cumpra. Não é verdade? Então, se vocês se lembrarem, por favor, continue orando por ele, pela sua casa, né? Sua esposa, para que Deus restaure todas as coisas. Amém, queridos? Eu agradeço a todos que
estiver namorando, pedindo a Deus pela vida do meu pai. Vamos abrir então a nossa Bíblia, queridos. 1 Coríntios capítulo 11. Certas situações que nós temos que passar. Quem já perdeu o seu pai sabe como é que é. Mas nós temos que ter na memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Alguém precisa falar. Alguém precisa levar a semente, precisa ir e não ter timidez para anunciar Jesus. E mais uma vez a ceia está aqui servida. E nós não podemos nunca esquecer qual é o motivo de nós nos reunirmos para participar da ceia. Então, nós temos que sempre, quando nos reunimos novamente para participar da ceia, nós temos que lembrar aquilo que Jesus fez por nós, né? Como já foi o que o Lucas mencionou aqui. Então nós temos que ter na nossa mente, no nosso pensamento, sempre a lembrança dele. Né? Então ele disse ali no versículo 25 do capítulo 11, no final do versículo ele diz, em memória de mim. Então, para que a gente nunca esqueça, nós não podemos nunca esquecer o que Jesus fez. E quando lembramos o que Ele fez, Ele substituiu a minha vida e a tua lá na cruz. Morreu por nós. Morreu em nosso lugar. Nos substituiu. Como Deus fez com o filho de Abraão, quando o cordeiro estava ali, quando ele levantou para entregar o filho. Havia um cordeiro ali, ele é o cordeiro, que Deus não poupou, mas entregou por nós. Então nós não podemos esquecer. Então nós temos que ter na nossa memória sempre o que Jesus fez. Ele não somente veio e morreu a nossa morte, mas Ele levantou-se da morte ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Então, quando ele diz em memória de mim, nós não podemos simplesmente lembrar da morte dele, amém? Que ele morreu em nosso lugar, né? Mas temos que lembrar que a morte não pode segurá-lo ali, porque ele veio para vencer a morte. E se ele não levantasse da morte, ele não teria vencido a morte, não é verdade? Ele é vitorioso, até na morte de tudo e de todos, né? Porque ele ressuscitou. E a nossa fé se baseia na esperança. Né? Então, em memória do que Jesus, no meu lugar, teve que passar, porque ninguém podia fazer o que ele fez. Ele foi o único que nasceu, e não nasceu da semente do homem e da mulher. O Espírito Santo veio sobre Maria. Como disse lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O inimigo não sabia como que Deus faria para que o seu Filho se introduzisse na humanidade para fazer aquilo que ninguém podia fazer. Por isso é que ele viveu, foi tentado em todas as mídias e as suas tentações, mas em nenhuma delas ele pecou, para ser aquele em quem nós buscamos socorro. E Ele está aqui para nós. Né? O Senhor Jesus está aqui. Ele está lá com a minha gente lá, que estão correndo lá. Está lá com aqueles familiares que estão vindo de longe, lá no interior de São Paulo, lá, estão vindo gente de longe, para poder, se Deus está lá, Deus está aqui. Deus está em toda parte. Ele disse que está comigo todos os dias. Quando eu fui, né? O Senhor me ajuda. Fui lá no centro de São Paulo, meu Deus do céu. Errei umas ruas, perdi viagem.
vou ter que fazer. E ela disse que tinha no carro alguém falando para mim, na próxima direita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu passar. Aí ele corrigiu de novo, fui. Então Deus estava comigo lá no meio da estrada. Lá onde você estava, Deus estava com você. Nunca perca a noção da presença de Deus. Deus está com a gente. E hoje, quando a gente ia fazer a oração ali para agradecer o alimento pelo aniversário daquela moça linda ali, a Mariana, de 7 anos hoje, quando eu falei, vamos orar. E nós demos as mãos, minha irmã ligou, olha, vai se foi. E aí não deu para orar, a gente parou um pouquinho, aí a Mariana sentou ali, chorou, e a gente, todo mundo ficou. Não, vamos orar. Reunimos de novo, porque Deus está conosco. Ei, Deus está contigo. Não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de enfrentar. Tem algumas coisas que nós temos que fugir de algumas aparências do mal. Paulo diz fugir da aparência do mal. Mas tem algumas coisas que nós temos que enfrentar. E se a gente adia esse enfrentamento, nós vamos ter que enfrentar depois. Então nós temos visto ali os queridos perderam, Holanda, Zanete, a família. Então a perda é algo irreparável. Então nós só podemos só nos encontrar de novo se nós terminar bem. Então nós temos que terminar bem. Então diga para a tua alma, minha alma, eu preciso terminar bem essa caminhada. Não é verdade? E então aqui ele disse isso. E depois no versículo 26 ele disse, nós precisamos anunciar isso, até que ele venha. Então aqui no versículo 26 ele diz, anunciais a morte. Olha, o Senhor morreu por você, nós temos que falar para as pessoas. Eu estava lá no hospital com meu irmão, tinha uma mulher que estava com o pai dela, Adriana é o nome dela. E aí ela viu falando ali, meu irmão, Aí ela abriu, você chegou e falou, olha, pastor, sim, a igreja batista lá no Rio Grande do Sul, a igreja lá nas montanhas do sul lá. Ela falou, eu lembro do meu esposo, o nome dele é Saul. O senhor, por favor, leve o nome dele lá, pede para a igreja. Porque faz 27 anos que eu me converti e ele não aceitou Jesus. Poxa. Ela falou, mas eu creio. Vou pedir oração. Deus quer atender, mas nós precisamos orar. Então, o texto diz, enquanto eu estou anunciando com o meu irmão, chamando ele para ele renovar os votos dele, já tinha um outro ouvido ali que precisava. Então, quando a gente está falando com alguém, muitas vezes tem um outro ouvido ali que está ouvindo, talvez tu está pensando que está jogando a semente aqui, mas ela está caindo em outro lugar. A semente nunca volta vazia. Nunca ela volta vazia. Então nós temos que anunciar. A Bíblia diz, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais. Então nós vamos anunciar e só lembrar, só nós aqui. Não, nós temos que anunciar para outros sobre a morte e ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Então, o texto diz também que nós não podemos participar da ceia indignamente. Então, nós temos que consertar. Participar da comunhão é um ato de conserto, é um ato de constante estar perdoando, pedindo perdão e suportando uns aos outros e se esforçando para fazer o outro feliz. Não reclamando porque o outro não te faz feliz, mas se esforçando para fazer o outro feliz. E muitas vezes nós queremos ver a mudança em alguém, quando muitas vezes a gente tem que ser a mudança que precisa acontecer, para que a outra mudança aconteça. Então eu pude dizer para o meu irmão, mas ele tem isso, a vida fez isso, comigo, aquilo. Meu filho, a vida não foi também tão fácil para mim também. Eu saí daqui há
40 e tantos anos, né? Eu contava a minha história, como tu contou para mim, senão tu vai chorar mais do que eu estou chorando junto contigo. Mas aconteça o que acontecer, nós precisamos, porque Deus tem uma aliança eterna com todos nós. E nós precisamos, tu precisa fazer uma aliança com Deus. Até quando tu vai dar desculpa do que aconteceu? Né? As pessoas, não, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, nós queremos nos justificar. Não há justificativa. Toda justificativa acaba sendo pecado. Né? Ele nos justificou. E então nós precisamos ter consciência de que nós não podemos estender a mão para participar dessa comunhão. Como o Lucas falou aqui, nós precisamos consertar, estar em paz, né? Ministrar a paz, viver em paz, ter a paz, para poder quando a gente cumprimentar alguém com a paz do Senhor, que essa paz possa alcançar aquele que nós estamos ministrando. Se ele rejeitar, a Bíblia diz que a paz volta para nós, né? Mas se ele aceitar, vai abrir uma porta. Então o texto diz que nós devemos ter uma introspecção, nós devemos olhar para dentro de nós. No versículo 28, examine-se então. Não precisamos de um médico para fazer esse exame. Ele está dizendo que nós mesmos podemos nos examinar. Como nós estamos, né? Uns com os outros e com Deus. Mais uma vez, Jesus não voltou. E a mesa está posta. Então nós temos que nos examinar e não participar indignamente com o pecado, sem consertar, sem perdoar, nem pedir perdão, proferindo mentira, fazendo isso, fazendo aquilo que Deus na sua palavra diz que não devemos fazer. Nós temos que vigiar, né? Amém? Então o texto diz que quando nós nos examinamos, então, e não estamos indignos, consertamos, temos consciência de que o sangue de Jesus tem poder hoje, não é lá em Jerusalém quando o sangue dele foi derramado. O sangue dele tem poder hoje para perdoar. Mas ele quer, Deus sabe de tudo, não precisa nem abrir a minha boca para falar. Ele quer que a gente fale. Ele quer se comunicar com a gente, né? Então o texto está dizendo que se a gente não discerne o corpo, quem é o corpo? O corpo é aquele que está do teu lado, ó. A igreja é um corpo. Nós somos um membro, o outro membro, né? Ele compara a igreja como um corpo, lá em Efésios capítulo 4, ele diz, somos um corpo, não é verdade? Então, mesmo sendo muitos membros, estamos ligados pela mesma fé, pelo mesmo espírito, pela mesma motivação, pela mesma força que age no meio dos filhos de Deus. Então, nós todos, eu e você, né, não podemos ser esses traços que está escrito aqui no versículo 3. Eu não quero ser esse traço. A Bíblia diz: eu não quero estar me adoentando espiritualmente, fisicamente. Eu preciso ter saúde, né? Eu preciso ter saúde, eu preciso ter, como diz lá em 2 João, né? Assim como é próspera a tua alma, que tu tenha saúde também no teu corpo. Então a gente pode buscar isso. Deus nos autoriza a pedir. Eu disse, tudo é possível que crer. Amém, queridos? Se não há nada, aqui eu fiz uma oração de madrugada lá, né, na casa da minha irmã. Falei, Deus, eu sei que só a tua vontade pode impedir que meu pai continue vivendo. Se a tua vontade é aquele. Aí a minha irmã, o que tu está sentindo? Estou sentindo tristeza, né? Meu pai está sofrendo tanto, né? Não, o que tu me dizes? É como se querendo dizer que eu fosse falar, né? Que ele vai viver ou vai morrer? Eu não sei, não sei. Eu creio que ele vai viver. E a nossa oração
em relação a Ele só pode ser negada para nós, que Ele tenha mais vida, se chegou o dia dele. Não é verdade? Chegou o dia, não tem o que fazer. Né? Porque nem no domingo lá, o Alan estava lá, o Valdir estava lá, meu Deus, eu posso ver que eu não estava nem conhecendo o filho direito, né? Mas a gente estava ali pedindo, a última oração foi para que Deus desse vida, para que Deus desse. A gente não sabe, dali uma hora, tinha chegado a hora dele. Então, a nossa vida está entregue a Deus. A última palavra não vem do médico, não vem do advogado, não vem do chefe, não. A última palavra vem de Deus para a nossa vida, porque nós entregamos os nossos dias nas mãos de Deus e já estamos vivendo a eternidade, meus filhos. Não pense, eu vou para a eternidade. Não, nós já estamos vivendo, porque a alma que está aqui é eterna, ela é eterna. A alma que você tem é eterna, o corpo não, né? Mas a alma é eterna. Então, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Eduardo, está escrito ali em Eclesiastes capítulo 3. Deus colocou a eternidade no coração do homem, antes que o homem compreendesse os propósitos de Deus, está escrito ali. E então nós estamos vivendo já a eternidade. Então, se estamos vivendo a eternidade, nós precisamos melhorar cada dia. Né? Eu preciso ser melhor. Eu dizia que precisava ser melhor marido, agora não preciso mais. Eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser melhor avô, eu preciso ser melhor pastor, eu preciso ser melhor, né, no meu relacionamento com Deus, com vocês. Nós precisamos melhorar. Ou precisamos piorar? Nós precisamos orar mais. Ou precisamos orar menos? Precisamos vir mais na igreja, ou vamos vir menos na igreja? Como é que nós vamos fazer? Temos que ler mais a Bíblia, ou vamos ler menos a Bíblia? Temos que desligar o iPhone, o iPod, ou não pode, e nos conectar mais com o Senhor. O que tu acha? Não é verdade? A gente sempre fala isso, sempre fala. Mas parece que quando chega no dia a dia, as coisas não mudam. As pessoas parecem que não querem mais mudar, parece que já mudaram que chega. Eu já mudei que chega, já deixei isso, já deixei aquilo. Parece o filho pródigo. Não aquele que foi embora, mas aquele que. Parece que o pródigo é aquele que estava em casa, né? Lembra quando ele viu que o pai chamou e fez festa? Ele falou, não, mas eu tenho aqui tenho servido aqui como um escravo. Tenho trabalhado, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, então eu tenho aqui feito as coisas como um escravo. Ele se sentia como um escravo na casa do pai, fazendo as coisas. Nós não somos escravos, nós somos livres. Amém? Então nós não podemos ter esse sentimento. Nós precisamos ter essa liberdade que o Espírito Santo nos dá. A liberdade de fazer o que é certo. Né? Então, quando eu fiquei sabendo, quarta-feira passada, estava falando com o Bocalão. O Bocalão me ligou, né? Pastor, ele fala bem devagar aí. Não quero me incomodar, já vou desligar. E ficou umas 2 horas conversando. Né? E aí começou a tocar o meu celular, começou a tocar e dar os sinalzinhos do WhatsApp ali. E tudo, e ele falando, nós vamos fazer um culto lá na tua casa, onde é que tu mora? Aí ele falou, moro indo lá para a Serafina, lá entra uns tantos lá, não sei se alguém sabe onde mora o Bocalão. Né? Não, mas vamos fazer um culto aí. Aí ele falou, mas meu Deus, eu não acredito que o pastor vai vir aqui na minha casa assim, e se tiver alguém lá que queira ir junto, eu levo outros para tocar, para nós cantar. E eu vou marcar contigo, nós vamos ir ali, só tu me diz onde é que é. Né? E aí ele falou da mulher, falou do filho, falou da filha, perdão, e foi contando. Ele falou, não, porque lá no velório do Luqueta, ele falou, né? Ele foi falando, e é isso mesmo que o povo precisa ouvir e tal, aí deu o telefone da filha dele, que a igreja aqui tem uma dívida com a filha dele, a menina se batizou, estava no hospital, lembra do pastor Alcindo? Né? Estava conosco aqui, foi ele que fez o batismo, né? A Maria pregou, na beira do rio, ele fez o batismo, e a menina, os outros receberam o certificado de batismo, e a menina, como é o nome dela, Rafaela, ela não recebeu o certificado de batismo até hoje. Mas então vamos providenciar hoje, senhor. Também não tem
estava junto com ela? Então vamos conversar. Então, a igreja está em dívida contigo também. Todo aquele que se batiza aqui precisa ter pelo menos um. A senhora também não tem? Só se batizou junto com ela? Então, por favor, vocês procurem a irmã Crescia ali, que nós temos certificado ali. Vocês vão hoje para casa com o certificado. Amém? E a menina anda falando por aí, né? Ela se encontrou comigo lá no batismo da Natália. Ela falou: pastor, eu preciso do meu certificado de batismo. Não, mas eu vou dar, estou devendo. Mas não sabia, então. Então tem mais gente, porque foram 5 para aquele dia que se desceram as águas. Não sei quem é. Tem um pessoal de lá também, lá de. Como é o nome do lugar lá, né? Nova Ramos, na nossa congregação. Então, olha, o texto está dizendo que nós precisamos ter ciência do que nós vamos fazer quando participamos da comunhão. Não é verdade? Então, sempre tem aquela pessoa que é um pouquinho mais difícil de você lidar, né? De você conviver. Então, é essa pessoa que Deus está usando como um remédio para a tua alma, para te poder aprender a viver com Jesus. Nós temos que ter mais amor com aqueles que são mais difíceis, não é verdade? Amém, queridos? Então o texto está dizendo aqui, no versículo 31, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Quando nós nos examinamos e nós reconhecemos, não é verdade? E nós pedimos perdão e perdoamos e fizemos uma aliança com Deus. Deus está aqui. A igreja não é um monte até honra. Falar para os irmãos, lembra que eu falei para a igreja que o pessoal ia vir aqui lá de Canoas e tal, as missões? Eles vieram ontem. Quando me ligaram, falaram: nós estamos saindo daqui. Quando foi? Não, vamos chegar às 2h30. Quando foi 1h, chegou. 2 pastores mais o líder de missões. Passaram a tarde ali, trouxe eles aqui. Acharam muito linda a igreja, disseram que era lindo de novo. Levei ele lá no terreno, lá para a gente orar junto. Né? Então a gente não se governa. Tu vê, as coisas estão ali, tu tem que ir. Então, o texto está dizendo, quando a gente se julga, nós não somos julgados. Quando a gente se examina, nós não vamos ser enrolados pela nossa consciência. Nós, quando julgados, no versículo 32, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o sentido da igreja, não ser condenado com o mundo. Amém? Agora, se a gente vive, nós estamos na igreja, mas não temos noção, fizemos o que bem entendemos, sem respeitar a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que eu tenho que orar para que Ele me oriente. A Bíblia diz que tenha a reunião na igreja. Se eu daqui a pouco eu relaxo, não oro, não busco, não faço, não abro minha boca só para outras coisas, não anuncio a morte nem a ressurreição de Jesus, que tipo de crente estou sendo? Né? Eu estou falando de mim. Eu fui lá no centro de São Paulo fazer um negócio lá, e tinha umas pessoas lá no lugar, e uns guris lá na Santa Efigênia, quem conhece São Paulo, lá no centrão, eu tive que ir lá. E estava lá aquela gurizada ali, então aproveitei, anunciei. Aí me mandaram no outro lugar, onde eles tinham que instalar um negócio lá no meu carro. Quando me mandaram no outro lugar, tinha um monte de gente, tinha um guri lá, um cearense, um guri, veio conversar, falando, além de Jesus para ele, já tinha mais 3, 4 ali, né? Falei, procura uma igreja, leva a tua mãe, leva a gente. Então, para que nós estamos aqui? Aí fui para a Americana, cheguei lá, falei de Jesus, falei para a enfermeira, falei para a mulher, falei para o meu rei. Tinha um homem lá que era mais gordo do que eu. Meu Deus. Então, nós precisamos anunciar. Sim, então Deus nos chamou para ser boca. Amém? Mas aí ele diz lá que não tem nada pronto para ouvir, tardio para falar. Quando é que nós temos que ser tardio para falar? Quando a gente é tardio para falar, a gente fala demais. E quando é para falar de Jesus, a gente fala de menos. Não podemos ser assim. Amém? Vamos destrancar
Vamos mudar o AM para o FM ali, né? E vamos fazer mais. Falar mais de Jesus, né? Lá em Baçano, quando tiver os cultos lá, que terça-feira vai ter na casa do Felipe, por favor, convide outras pessoas. Anuncie, as pessoas estão precisando. Lá na quinta-feira pode ser lá na tua casa, quinta-feira está lá na tua casa, pode ser lá na tua casa. Então, convide outras pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Lança a semente. Quem vai fazer a coisa acontecer é Deus. Né? É Deus. É Deus. É Deus. Então o texto diz, no versículo 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperais uns pelos outros. Tem muitos que estavam na ceia, e nós temos que esperar eles voltarem, nós temos que orar por eles. Né? Deus não nos chamou para julgar o defeito do outro. Deus falou para a gente examinar o nosso. Amém? Mas vir ajudar o outro. Se a gente puder, vamos ajudar. Não temos autoridade para mudar ninguém. Nós só podemos falar de Deus para as pessoas e falar com as pessoas de Deus. E pronto, é isso que nós temos que fazer. Não há outra tarefa que a igreja tenha na terra. E aí o texto diz: se alguém tiver fome, né? Então não é? Vamos nos alimentar aqui, né? Diz aqui no final do último versículo: se alguém tem fome, come em casa. Né? Por quê? Porque tinha um momento lá que tinha alguns se demorasse para chegar, quando chegava na ceia, já não tinha mais nada para participar. Né? Então nós não podemos, nós temos que ir. Nós estamos esperando quantos voltarem, não é verdade? Puxa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, né? É em memória dele. Olhando para trás, o que ele fez por nós. Lá no passado. Entrou na morte. Mas entrar na morte não era a obra completa. Ele teria que vencer a morte. Levantou da morte. Aleluia. E agora ele diz para nós ali: anunciais a morte. Até que ele venha, Paulo falando. Então ele não veio ainda. Então nós temos que continuar anunciando. Temos que continuar falando. Alguém anunciou um dia para a gente. Não é verdade? E temos que nos examinar. E pedir graça para Deus que a gente possa cuidar muito dos nossos pensamentos. Né? Porque os nossos pensamentos, eles viajam demais se a gente não vigia. Se a gente não cuida, o nosso pensamento ele vai por uns caminhos assim que não são bons. Nós temos que saber lidar com isso. Amém, queridos? E a aliança que ele fez é eterna. Agora nós precisamos fazer a nossa com ele. Amém, queridos? Cubra a tua fronte. Fale com Deus. Ah, mas então eu não posso participar. Pode e deve. Tem que consertar, renovar o propósito, pedir perdão, perdoar, pedir força para Deus, para seguir em frente. Aleluia. Fale com Deus por um instante. Examine-se, pois. Vamos ter um momento de introspectiva dentro de nós, Senhor. Me ajuda, Jesus. Poxa vida. De novo, Senhor. Poxa vida. Me guarda, me protege. As minhas reações, as minhas ações, as minhas omissões, o que eu falo, o que eu deixo falar, o que eu faço, o que eu deixo fazer, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu olho, Senhor Deus, que meu coração esteja puro. Me ajuda, Senhor. Nós não esquecemos o que o Senhor fez, porque nós sempre voltamos aqui. A gente sempre voltou. O que vem, nós vamos estar aqui de novo. A gente sempre está aqui, passa o tempo, nós estamos aqui até que Ele venha. Ele vai vir. Amém? Jesus vai vir. Nos prepara, Deus, para esta comunhão maravilhosa. Mais uma vez, Senhor, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, me parece no versículo 37. Aquele que não come deste pão, não bebe desse cálice, não tem parte comigo. Ele diz: nós precisamos desta parte. É a melhor parte. A melhor parte. É a
participar dessa comunhão. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, como cantamos aqui hoje. Queremos nos esvaziar um pouco de nós mesmos para que possa caber mais de Ti em nós. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que não foi falado ainda aqui. Ministra, Senhor, a nossa alma e nosso espírito. Em nome de Jesus. Guarda, minha gente que está lá em São Paulo, meu Deus. Os queridos que estão mais fragilizados, sustenta eles. Guarda, meu Deus, a minha ida até lá nessa madrugada. Vai em frente, como foi comigo semana passada. Eu quero ir lá, Senhor Deus, dar um último beijo nele. E te agradecer pelos 92 anos que ele esteve conosco. Obrigado, Jesus. Celebramos a vida. Tu és maravilhoso. Aleluia. Os irmãos, por favor, se preparam para nos ajudar a celebrar esse dia. Glória a Deus. Perdão, eu falei aqui, João 6,37 diz que aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Falei errado. O versículo. Vamos cantar. Batiza-me esse. Amém? Fale com Deus enquanto você se examina. Fale com Deus. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Amém? Se quiser ficar sentado, fique à vontade. E vamos cantar esse cântico enquanto nos preparamos para partir do pão. Uma coisa interessante que quero falar para os irmãos. O irmão Jair, esposo da Vanusa, vai no velório do meu pai. Então, se estejam orando por ele. Amém? Eu sei que não pode ir, mas é porque ele já está lá em São Paulo. Né? Então ele vai estar lá. Amanhã, quando eu chegar lá, ele vai estar lá. Ficamos de pé então. Se você puder ficar de pé, se não puder ficar de pé, pode ficar sentado. Nós vamos. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o maná escondido. Tu és tudo que precisamos nesta vida para viver a outra que nos espera junto de ti. Jesus, esse pão será partido. Que esta comunhão seja verdadeira entre cada um de nós e o Senhor e entre nós todos uns por um. Em nome de Jesus, seja, meu Deus, a tua bênção sobre esta celebração. Em memória do que o Senhor fez e está fazendo ainda por nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos partir. Sopra em mim.
seja partido com vós, comendo todas as vezes em memória. Aleluia. Nós te agradecemos. E aí os irmãos vieram aqui e disseram, escuta o que tocaram no teclado. Não foi de fato. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, desperta aqueles que aqui não chegaram esta noite. Que eles possam ter alegria quando disserem a eles, vamos à casa de Deus. Meu Deus, toda indiferença com a comunhão, com a reunião dos santos, faz cair por terra. Nós temos orado e jejuado diante de Ti, Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, do Teu povo. Prepara, meu Deus, esta noiva que é esperada lá no céu. Guarda-nos, meu Pai, nossos pés, para que possamos terminar a nossa jornada. Guarda, meu Deus, as famílias, as crianças, pai, mãe, os teus filhos quando vão, quando voltam com seus carros, tem misericórdia e protege. Em nome de Jesus, Tu és dono do ouro e da prata. Tu és, meu Deus, a provisão que precisamos para todas as coisas. Abençoa o trabalho de cada um dos Teus filhos. Faz prosperar, meu Deus. Faz prosperar o suor do rosto de cada um, Senhor Jesus, e a Tua palavra empenhada. Cumpre a Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre, meu Deus, o trabalho de Teus filhos. Abre as portas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja provisão, meu Deus. Que haja provisão em cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos, porque até aqui tem nos ajudado. Aleluia. Vamos orar pelo nosso. Graças a Deus. Nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais a honra que tenhamos aqui na honra com grande voz. Obrigado por seu Espírito Santo. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei todas as vezes em memória de mim. Não esquecemos jamais. Obrigado por novas vestes, por sandálias dos nossos pés, pelo anel de filho, pela palavra empenhada. Obrigado por se fazer presente para a igreja, Senhor.
Só que aquela pessoa que tinha os brinquedos lá não tem mais os brinquedos. Então nós vamos ter um custo. E eu queria pedir aos irmãos que quiserem ajudar com uma oferta de amor, para que a gente possa, se não tiver as ofertas, eu vou puxar, eu vou fazer. Hoje, quando eu decidi, eu entrei no banheiro e falei, vou ir lá ver meu pai, dar um beijo. Eu não tinha falado, mas eu não vou ir. Aí fui no banheiro, ali orei, e eles falaram comigo, vai lá para dar um último beijo nele. Quando eu saí do banheiro, me ligou um irmão, falou, pastor, quanto é que tu vai gastar? Eu vou dar metade. O irmão não é daqui, é longe daqui. Eu vou pagar metade. R$1.000, então 500 mil. Então, Deus, Ele quer que a gente faça o propósito. Quando você investe no reino, é uma semente que tu está plantando. Então, os irmãos que puderem, então vai custar em torno dos R$2.000, no máximo, para a gente fazer a nossa vestimenta. Então, quem puder dar uma oferta, que quiser participar disso, quem quiser jogar essa semente aí, para que Deus possa fazer frutificar na tua vida, por favor, procure a Kátia ou a Monique ali, ou as outras irmãs que estão lá, né? E por favor, façam isso. Depois vocês me digam quem é que procurou vocês ou não procurou, quanto é que puderam ajudar, para a gente poder completar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Terça-feira temos culto lá na casa do Felipe, então. Quinta-feira na casa da irmã Iva. Orem por mim, porque eu tenho muito o que falar ainda para uns lá, que eu estava lembrando aqui. Né? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Quarta-feira, 12h30, eu pego a Bíblia de volta. Vou chegar a 4h15 ali no aeroporto e retorno para cá. Eu creio que vai dar tudo certo. Amém? Orem especialmente pela minha irmã. A minha irmã, Deus me mostrou, e eu estava orando lá na casa dela, e Deus falou comigo, porque ela, quando nova, 3 filhos, o marido bebia muito, e os filhos pequenos, acabou o marido morrendo, ela terminou de criar os filhos, terminou de pagar a casa. Minha mãe ficou doente, ela cuidou da minha mãe 25 anos. Minha mãe morreu, ela cuidou do meu pai até hoje de manhã. Então, ela não viveu para ela, ela viveu em função dos outros. Então Deus há de honrar a fé dela. Amém? E que Deus me ajude, que eu possa ter o mesmo espírito que houve nela. Nós temos que ser como um anjo de Deus na vida dos outros. Amém, queridos? Amém, queridos? Curva a tua fronte, teremos uma cantina, já estou sentindo perfume ali. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa reunião. Obrigado a Deus pela vida, nós celebramos a vida. Aleluia. Aleluia. Eu não vou lá, Senhor Deus, lá para como disse Jesus, deixa os mortos enterrar seus mortos. Não. Eu vou lá, meu Deus, por aqueles que ainda estão com vida e não estão preparados. Quero dar um beijinho na testa dele. Obrigado, Jesus, pela igreja, pelas famílias. Abençoa os corações que o Senhor está tocando agora para ofertar para a festa do Dia das Crianças, que vai ser melhor do que a do ano passado, em nome de Jesus. Dá uma semana de muita bênção para cada um. Todos podem dizer amém? Estamos pedindo na paz do Senhor. Quarta-feira tem gente que dobra o joelho ainda aqui na igreja. Amém? Você está convidado. Deus abençoe. Irmãos que não têm certificado de batismo, aí por favor.